A paz do Senhor, crianças! Nós estamos muito felizes de estar aqui. Pessoal. O quê? Não é ela de criança, não. Vocês estão confundindo. Ué? Mas... Não é aula das confundindo, crianças? gente. A gente tá de Não, Marcas vocês estão Kids. confundindo. Esqueceram na escala? Não, eu vim aqui para gravar a aula dos primários, não é? Sim. Mas Foi não isso é que primários, é Foi, adolescentes. Confundiram, adolescentes. Adolescentes? Isso. Lição 4. Lição 4, exatamente, não é primários. Tá. Volta Tá. aí, Então, rebobina. Vamos lá? A paz do Senhor, adolescentes! Bom dia! Muito bom dia pra vocês. Quem aí tá acordado? Eu Vocês tô. que estão aí? Muito até. Tô vendo, hein? Você tá bem? Eu tô... Não estamos falando com as crianças agora, estamos falando com os adolescentes. Isso, com você mesmo. Estamos aqui na lição 4 e eu sou a Larissa E eu sou o Pedro. e nós estamos aqui para o quê? Dar a lição 4, porque é a Isso aí. lição 4, então nós estamos aqui para dar a lição 4, né? É verdade. Quero saber se você já está bem acordado aí, se você já pegou a sua Bíblia, a sua revista, um papel e uma caneta para ir anotando as coisas Isso aí. importantes. Ah, mas eu não anoto. Tá errado, então tinha que anotar, tá? Você tinha que anotar as coisas importantes da aula, na revista, para você, lembrar, absorver melhor os conteúdos, tá? Coloca seu nome aqui embaixo no chat pra gente saber que você está presente. Se tivermos algum visitante aqui, você é muito, muito bem-vindo. Muito aqui no nosso bem-vindo. meio. É Seja verdade. muito bem-vindo. Coloque seu nome também para que a gente conheça você melhor. E não se esqueça de dar O like. um joinha Like. aqui nesse vídeo. Isso aí. Em nome de Jesus, não sai desse vídeo sem dar um like, sem fazer um comentário. Faz um comentário, gente. É. Não vai cair a mão, não, fazer um comentário Um no glória a vídeo. Deus, um aleluia, amém, um amém. Gostei da aula. Muito bom. Qualquer coisa. Escreve, faz um comentário, glória a Deus. Vai nos Sim. outros vídeos também, faça um comentário, porque isso ajuda muito o canal da nossa igreja. É. E faz mais o quê? Compartilha Compartilha. para todo mundo que você conhecer, Manda para sua pra mãe, família. para sua avó, Isso, para sua amigos. tia, para o seu primo, para algum adolescente conhece que você tanta conhece. gente. Você conhece muita gente, hein? É. Você compartilha muita coisa no seu status, hein? Pode compartilhar E nos stories o também. vídeo da EBD também, hein? O link da EBD aí nos seus status. Compartilhou? Não? Beleza. Então, vamos começar a aula de hoje? Bora! Gente, a lição de hoje... Essa revista, na verdade, né? Ela está falando assuntos sobre a criação. Eu sei que vocês já são experts nesse assunto de criação. E hoje nós vamos falar sobre a humanidade, a coroa da criação. Coroa da criação. E agora, como nós temos que ler o texto inicial do... Como nós vamos ler o texto inicial da revista, eu quero fazer um negócio diferente. Assim, O que a gente vai fazer? um negócio que eles vão lembrar lá da sala dos pré-adolescentes, que eu sei que eles têm saudades dos pré-adolescentes. É o que eu tô pensando? É o que você tá pensando. É o Espada Afiada. Espada Afiada. Isso aí. Eu vou chamar dois... Opa, tô destruindo o cenário. Eu vou chamar dois adolescentes especiais aqui para fazer o Espada Afiada. Se você aí. não sabe como funciona, pega a sua Bíblia, eu vou falar a referência e a gente vai procurar o versículo e quem achar primeiro vai ganhar o quê? Parabéns, né? É bom, Muito bem, parabéns. que não vai ter prêmio pra Um achar. aperto de mão também, pra não ficar Isso só no aí, parabéns. pode cobrar a gente hoje à noite, beleza? Aham. Então roda o Espada Afiada Roda aí. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Ana Sofia. E o meu é Gabriel. Nós estamos aqui no quadro Espada Afiada. E a leitura de hoje se encontra em Gênesis 1, 26 ao 31. Então vamos lá. Achei. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo
o réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. É isso. E nós agradecemos a oportunidade, eu e a Sofia, Ana Sofia. E voltamos à aula. Então, o texto que nós lemos hoje, eu tenho certeza que vocês já sabem ele decorado. Sim, verdade. Né? Porque Todo mundo conhece. Nós lemos ele toda quarta-feira. Ó, disse Deus, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine o homem, né? Sobre os peixes, os mares, sobre tudo. Vocês já estão carecas de saber Já mesmo. esse versículo, esse texto sobre a criação. E a revista de vocês, né, como traz esse tema novamente, nós vamos ler isso de novo. E dessa vez, nós vamos falar sobre o homem ser a coroa da criação. Mas, Larissa, por que o homem é considerado a coroa? Então, o que é coroa? A coroa é um negócio que põe na cabeça. De quem? Do rei? Do rei. Então, coroa é algo, o quê? O objeto? Valioso, gente, valioso. É algo valioso, ou seja, é a obra-prima de Deus, né? Nós, seres humanos, fomos criados de forma diferente, de forma especial. Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Nós sabemos que na criação, Deus fez tudo pela sua palavra, através da sua palavra. Então, haja luz, haja a separação entre as águas, separe-se a terra da parte seca, façam-se animais, apareçam as plantas, apareçam os outros animais aquáticos, animais terrestres, tudo Deus foi criando através da sua palavra. Mas na criação teve um tchan diferente, um mover diferente. Na criação, inicialmente, teve uma reunião, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três reuniram e aí falaram o quê? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isso aí. Olha que incrível. Uma reunião da Trindade Isso aí. para decidir como o homem seria feito, que eles fariam o homem à imagem, segundo a nossa semelhança. A nossa semelhança. E isso é incrível, porque né, Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Deus não criou mais nada na criação a imagem e semelhança dele, mas o homem, ele falou, não, o homem, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso é a coroa, né? A coroa da criação. Coroa. E depois daquela reunião da Trindade, Deus, ele pegou do pó da terra, né? Pegou do pó da terra e formou o homem com as suas próprias mãos. Logo após que ele formou o homem, né, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Da costela de Adão, ele tira a Eva. Essa história aqui vocês também já sabem contar de cor, né? Ele tira a Eva, forma a Eva da costela de Adão. Então nós vemos que o homem e a mulher foram formados de modo realmente, né, especial e esplendoroso, maravilhoso. E nós vemos, né, que quando nós paramos um pouquinho para pensar sobre toda a criação de Deus, sobre as plantas, sobre a flora, né, e toda a natureza que Deus criou, todos os animais, quando nós observamos essas coisas, nós já ficamos, assim, abismados, né, com tamanha perfeição. Se você vai estudar o funcionamento das plantas, né, como que é o processo de respiração das plantas, como que são os processos de como é que fala, entre os animais, de simbiose, um depende do outro, um está ali ajudando o outro, como que funciona o ecossistema, todas essas coisas que vocês estudam aí na matéria, né, a reprodução, né, essas coisas que vocês estudam em biologia, quando a gente estuda, a gente já fica assim, maravilhado. Porque vê como Deus, com tamanhos detalhes, com tamanha perfeição, pensou em tudo, projetou, arquitetou tudo. Agora, muito mais o homem,
que Deus fez com as próprias mãos. Se todas essas coisas, né, Deus criou com o poder da sua palavra e já é muito bem arquitetado, pensado, muito mais o homem que Deus escolheu fazer das suas próprias mãos. E além disso também, uma coisa que é muito interessante é que Deus ainda soprou o fôlego de vida nele. Soprou o fôlego de vida e formando assim um ser totalmente biológico e espiritual. Exatamente. Esse sopro que Deus dá no homem é o que forma o espírito do homem, né? Nós vemos muitas vezes a ciência falando que porque sobre a evolução, né, que existiam vários ancestrais, um ancestral em comum entre o homem e o macaco e todos aqueles, né, australopithecus, o homem de Neandertal, o homem de não sei o que lá mais, sei lá, aqueles nomes lá estranhos. A gente vê a ciência falando disso, mas nada disso é real. A gente vê a ciência falando que, não, porque nós somos mamíferos, animais racionais. Não, nós não somos animais racionais. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Deus soprou em nós o fôlego de vida. Deus nos formou não como animais racionais, Deus nos formou como seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Sim. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Nós não somos como os animais. E o mundo, né, inventa muitas dessas mentiras, mas nós somos seres que temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos responsabilidades, nós temos uma moral, nós temos relacionamento uns com os outros. Isso são coisas que um macaco nunca vai ter. Um macaco ele não vai pensar, ele não vai ter esse tipo de sentimento que nós temos. Os animais, eles não vão ter esse tipo de pensamento e sentimentos porque eles são animais. Nós não somos animais. Nós somos seres criados por Deus. Nós somos seres pensantes, seres inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus. Como pode, né, o homem dizer que um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus é um animal racional? Nossa. É de uma desonestidade tremenda falar um negócio desse. Tá, eu tenho uma pergunta para fazer. Faça. E se nós, os adolescentes, eu, você, se nós somos imagem e semelhança de Deus, o que significa isso? Qual que é o propósito? O propósito, a gente pode dizer, qual é o propósito? Qual é o nosso propósito de vida? O nosso propósito é, primeiramente, glorificar Deus. Deus nos criou para glorificar Ele. Nós somos a coroa da criação. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para glorificar a Deus. É como se nós fôssemos instrumentos da majestade de Deus. Ou seja, através das nossas vidas, nós podemos refletir a glória de Deus. E nós também fomos criados para amar e servir a esse Deus, amar e servir ao nosso Criador. Porque Deus, Ele deseja, né, que aqueles a quem Ele criou os amem e os sirva. E outra, Deus também nos criou para que nós tivéssemos o propósito de reinar sobre a criação. Porque Deus, Ele tem um zelo pela sua criação. Então, Ele formou todas as coisas, Ele formou a natureza e Ele deu uma responsabilidade para Adão. Ele não deixou Adão à toa. Sabia que Adão tinha um trabalho? Sim. Deus deu um trabalho para ele. Ele falou, você vai cuidar desse jardim, você vai cultivar, você vai dar nome aos animais. Então, Deus, além, né, de criar o homem para a glória dele, também criou para que o Adão reinasse sobre aquela terra. Apesar de que depois o pecado corrompeu, né, essas coisas, mas Deus criou para que Adão reinasse sobre a terra. E também mais o quê? Relacionamento. Relacionamento. Que, inclusive, é um dos aspectos de ser imagem e semelhança. Isso aí. Deus, Ele nos criou como seres relacionáveis. Nós nos relacionamos uns com os outros e isso também revela um pouco sobre sobre sermos a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus também é um ser que se relaciona. E Ele deseja se relacionar. E será que você hoje tem se relacionado com Deus? Será que você tem vivido esse aspecto da imagem e semelhança de Deus? O relacionamento com o seu próprio Criador? Isso é algo muito importante que nós precisamos refletir nessa manhã de hoje. Porque o nosso Criador, Ele é alguém que tem zelo pela sua criação. E Ele deseja conhecer você, Ele deseja que você seja íntimo dele. E você só vai conseguir ter isso se você tiver uma vida, pautada na palavra de Deus, no relacionamento, na oração, né, cultivando esse relacionamento com Deus. Isso aí.
E agora, a E gente agora? chegou num ponto da aula que nós vamos falar sobre... Ah, peraí. Não, pera. Deixa eu pensar. O que eu vou fazer? Não, mas a gente vai falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre mordomia cristã. E eu queria chamar algumas pessoas para bater um papo aqui com a gente sobre mordomia cristã. Bora chamar então? Bora chamar? De Vamos mordomia ver cristã? então. Aê, gente! Ótimo. Olha essa galera que eu trouxe aqui pra gente falar sobre esse próximo tópico, que é Uma forte, galera ou gente, é forte. mordomos? mordomos, Mordomos. né? Amo esse assunto Isso. de mordomia, gente. Adoro. Sempre quis ser um mordomo. Lucas, pega lá uma água pra mim, por favor. Lucas, traz uma Coca-Cola também. Gelada, com gelo, limão? Sim, com gelo, limão. Eu tô com Lucas, Água com gás. traz o violão. Por favor. eu tô com um pouco de Mas não fome demora, também. não. Remédio? Vai, André. Pega lá pra mim também uma água, sei lá. Só o Lucas vai ficar pegando Vai as me pagar coisas. quanto? Me pagar quanto? O assunto você é paga. mordomia. Mordomo Mas é tem que pago pegar, agora? ué. Não é não? Ei, Eu você achei tá que mandando era. mais. Não Vai era lá pra pegar falar pra mim. sobre Vai lá pegar Não, pra mim ele um que é o copo de mordomo. água. Ê, quem é o... Gente, é isso que é mordomia cristã? Eu acho que é. Será? Será? Eu acho que é. Não é? Olha, Ei, mas e se Deus pedir um copo de água pra gente? Forte isso aí. Pra quem esse copo de água? Aí, ó. Ou se foram 3, Pai, Filho e Espírito Santo. ô, gente, vamos... Mordomia Vamos voltar, Vai lá. Quero ler Mas o então, chat. o que vocês entendem, então, de mordomia cristã? Eu acho que é eu ficar pedindo as coisas pra quem é crente. Né? Fica Mordomia pedindo? cristã. E você, André? Eu? Será que é pra receber por alguma coisa que você faz? Receber, você faz e recebe? Será? É tipo um emprego que você recebe, né? É porque nos Você é filmes tem contratado. mordomo. Tem E mordomo. os mordomos... Nos filmes tem E mordomo, os é. mordomos O Alfred. são... E eles são práticos. Do Batman. Aqui, não é da época deles, não, é? Não? Acho que Não, é adolescente. É o mordomo do Gente, Batman. ó, isso não é mordomia cristã. Mordomo, a ideia que nós temos, né, é aquela pessoa que administra, mas que recebe para isso. Porém, a mordomia cristã, quando a gente fala biblicamente sobre ela, é o fato de nós administrarmos os Sim. bens que o Senhor nos Isso deu. aí. Porque Deus, ele concedeu para nós várias dádivas, vários presentes, né, digamos assim, materiais e espirituais. E se nós não administrarmos bem, nós certamente vamos ter consequências e vamos ter problemas na nossa vida. Então, isso começou desde lá do Jardim do Éden. Deus deu a Adão as obrigações do que ele tinha que fazer. Ele tinha que trabalhar, que cuidar do jardim e plantar. E essa era a mordomia daquela época, né? Ele tinha que ter o domínio sobre os animais. Ele também tinha regras sobre a sua alimentação. E na Bíblia, esse conceito de mordomia é tudo aquilo que diz respeito ao serviço que nós fazemos a Deus e também o nosso comportamento diante de Deus, né? Então, por exemplo, a gente pode falar sobre corpo, né? Como é que a gente pode exercer a mordomia cristã no nosso corpo? E aí? Trabalhando na obra aqui da igreja. Exercitando nosso corpo na obra aqui. Exercitando o corpo na obra. Carregando um saco de entulho. Eu acho que é cuidando do templo do Espírito, né? Isso Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e a gente precisa dar o devido cuidado a ele. Inclusive, perdão por ter pedido a coca, tá? Porque faz mal pro nosso corpo. Não bebam coca. Bebam tema zero. da aula de Copa hoje. zero. Vem com figurinha da Copa ainda. E é por isso que nós não podemos negligenciar a atividade física. É Porque verdade. atividade física, quando nós fazemos atividade física, Deixa eu nós estamos falar. cuidando do templo do Espírito Santo. E às vezes nós cuidamos do nosso espírito por meio da palavra, cuidamos da nossa alma ao irmos um psicólogo, e o nosso corpo a gente não cuida. Não verdade. pratica uma atividade física, não pratica um esporte. E você que é adolescente, claro que muitos de vocês não vão frequentar a academia e tudo mais, como costumam fazer os adultos, até porque ainda não é uma necessidade, alguns nem podem, por conta da idade ainda, mas você pode brincar de bola, você pode andar de bicicleta, você pode largar o seu telefone um pouco
e os jogos que hoje estão online e deixa você sedentário, e ir fazer algo com outros adolescentes, algo que porque- exercite o seu corpo. Se a gente for falar um pouco assim da realidade deles, né? Eles estão de férias, por exemplo, agora. É um período de férias. O que será que eles estão fazendo nas férias? Provavelmente estão acordando, ficando deitados até 11 horas da manhã, mexendo no celular de 1 da tarde. De 1 da tarde às 5, eles ficam deitados mexendo no celular. Eu falo isso porque eu tenho quase um adolescente lá em casa, tá? Eu sei um pouco como Não, posso Isso se rir, eles Cadê? não ficarem jogando Among. esses jogos. De madrugada, gente. ficar ligando. Exatamente. E todas essas coisas acabam indo contra a mordomia com o nosso próprio corpo. Por quê? Nós precisamos apresentar o nosso corpo a Deus santo, puro, agradável, saudável para Ele. E todas essas coisas, né, alimentação, exercícios, horas de sono, tudo isso faz parte de cuidarmos do templo, né? Exato. E é interessante essa coisa da mordomia, porque nada é do mordomo. Olha só. Uau! Ele não é dono de nada. Não é? Não é verdade? E ele cuida como se fosse. Ele tem que cuidar exatamente. Então, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar dele, né? Se o meu carro, se qualquer coisa que eu tenho, se o meu celular, será que o meu celular, eu estou sendo mordomo daquilo que Deus me deu? Será que o que eu faço com ele é para a glória de Deus? Será que estou Fala dele. usando Revela o Criador? estou usando com Meu sabedoria? Será que eu estou usando... Porque assim, ó, percebe, não é meu, ali é graça. Deus me deu aquilo ali para me cuidar da melhor forma. Né? É óbvio que os adolescentes têm o celular aí para quê? Para a mãe comunicar, quando está na escola, alguma coisa, mas e no resto do Gente, deixa eu tempo? contar uma coisa pra vocês. Ah. Quando eu tinha uns 17 anos, eu fui numa palestra sobre mordomia cristã e falou sobre a gente... Nada do que a gente tem é nosso. Então, aí eles falaram assim, o seu carro não é seu, o seu carro é de Deus, o seu telefone não é seu, o seu telefone é de Deus e tal. E aí teve um dia que eu fui uma péssima mordoma e eu estava conversando na rua com o meu telefone. E a pessoa que estava do outro lado falou, Tainara, guarda o telefone, você vai ser assaltada. Eu falei, que nada, assaltada? Não vou não. Aí continuei conversando. Aí daqui a pouco chegou um rapaz e falou, passa o telefone. Que raiva, porque eu tinha visto ele. Ele estava de bicicleta andando assim perto Era um de mim. rapaz, gente. Um rapaz. E aí ele falou, passa o telefone. E aí eu achei que era brincadeira. Eu não dei o telefone, eu fiquei com o telefone porque ele estava tão perto de mim, como assim, né? Não tive reação. Aí ele tomou o telefone, pegou a bicicletinha dele prata e saiu andando. E eu fiquei lá parada. Aí na hora que ele pegou uma distância assim, de uns 30 metros, eu gritei. O que será que ela gritou? Vamos para os comerciais. Leva mesmo o telefone de Deus. Não, acho que eles não escutaram, Tainara. Eu falei pro bandido que ele tava levando o celular de Deus. Eu fiquei lá parada, assim, esperando ele voltar. Ele voltou? Graças a Deus que não. Gente, Eu ele tenho vai... certeza que ele se converteu. Porque eu sou filho de Deus. Gente, ele... E tinha um velhinho olhando pra mim, ele falou, você foi assaltada? Aí eu falei, eu acho que eu fui. Levou o telefone de Deus. Gente, ele levou o telefone de Deus, mas ela foi desobediente, né? Ela não foi uma boa mordoma, daquilo, né, que Deus entregou nas mãos dela. Gente, e a nossa mente? Como nós podemos ser mordomos, bons mordomos da nossa mente, da nossa saúde mental? E aí? Excelente. Assim, ó, eu acho que o primeiro ponto aqui é se somos mordomos, o que a gente está deixando entrar? Começa por aí, né? O que me... será que o que eu ouço de música vai me levar mais para próximo de Deus ou não? Uau. Será que eu estou sendo negligente ou não? Será que a minha conversa com o meu coleguinha é uma conversa que agrada ao meu dono, porque eu sou mordomo de alguma coisa? Agrada ou não agrada? E isso é tão assim, ó, porque tudo começa na mente. Tudo. Tudo. Vocês já sonharam? Vocês já sonharam? Eu sou assim, quando eu vou sonhar com uma casa. Não, por exemplo, né? Não, quando eu tiver uma casa. Aí você começa assim, não, vai ter 3 quartos, um banheiro e outro. Aí daqui a pouco você começa a sonhar, não, mas minha casa vai ser na praia. Né? Você está sonhando. A mente aceita qualquer coisa. Tudo começa com os pensamentos, Com os né? pensamentos. E aí você vai, não, mas não vai ser só na casa. Minha casa vai ser na praia e vai ter uma lancha. E daqui a pouco você se envolveu tanto com esse pensamento que ele tomou conta de você. E aí o que acontece?
você vai se abater porque você não vai ter aquilo ali, você está sonhando. Porque e tá indo pro o outro caminho. pensamento, ele vira um sentimento. Olha! E o sentimento vai virar um desejo, que vai virar ou não uma ação. Exato. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, ó, eu acho que o primeiro ponto da questão da mente é o que eu estou deixando passar nessa porteira. Sim. Exatamente. Vocês deveriam imaginar que todos os dias a sua mente tem uma porta e você está abrindo ela todos os dias ou não. Então, todos os dias vem as músicas mundanas e bate na sua porta. E você deixa elas entrarem ou não. Ou até mesmo filmes, séries que vocês têm Eu tô dando assistido. só um exemplo. O tipo de leitura, né? por... Os livros que você lê, a gente pode lembrar do Christopher adolescente. Verdade. Os livros que ele lia. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos meditar de dia e de noite, né? Porque se nós estivermos, o salmista fala, né? Eu me deleito na sua palavra de dia e de noite, medito na sua palavra de dia e de noite, porque é uma porta realmente a nossa mente, as nossas emoções. E se a palavra de Deus não estiver ali, guardada, sendo meditada, nós vamos nos corromper. Porque nós vivemos no mundo e o mundo jaz no maligno. Então, tudo que envolve o mundo, seja o entretenimento, as músicas, a televisão, o nosso celular, o Instagram, o tempo todo sendo bombardeado com os conceitos mundanos. Então, se a palavra de Deus não estiver fincada ali, querido, você vai se corromper. Tem uma oferta agradável. A tua palavra escondi, guardada no meu, para não pecar contra ti. Exatamente. Aí depois fala, meus dons e talentos são para te servir. Meus 12 talentos. Mas então quer dizer que eu estou indo contra o sistema? Porque o sistema está me bombardeando o tempo todo com um monte de coisa. Não é verdade? Então, a minha mente tem que ser uma mente que vai contra esse sistema. Isso é ser crente, né? Isso é ser mordomo também, não será? E uma coisa que nós temos que observar é que os nossos pensamentos, eles são voltados conforme os nossos estímulos. E aquilo que estimula os nossos pensamentos, os estímulos, eles vêm do nosso olhar e do nosso ouvido. Ou seja, aquilo... Essas são as portas. As portas de entrada é o nosso olhar, é o nosso ouvir, ou seja, a música que você ouve vai determinar o tipo de pensamento que você vai ter, o vídeo que você vê. E então, conforme o seu ouvido e conforme os seus olhos é que vai determinar o tipo de pensamento que nós temos. Ou seja, nós temos que ter a mordomia e o cuidado conforme o nosso olhar e daquilo que nós também ouvimos. Pois é. E é engraçado assim, ó, e é muito sério, porque se é pelo pensamento e se é por essa abertura, significa que daqui a pouco as minhas ações estão sendo condizentes com aquilo que eu estou pensando. Exatamente. Sim. Não é verdade? Sim. E se eu estou pensando, estou agindo de forma que o mundo vive, e será que é que eu estou recebendo também dos meus colegas? Né? Eu até falei com os adolescentes nesses dias assim, ó, o que você recebe no WhatsApp dos seus colegas? Condiz com a fé que você prega? Condiz com o que você pensa? Não é verdade? Porque ó, começa por aí e depois tudo vira efeito dominó, é cascata. Né? Daqui a pouco você já está tão longe, que seus pensamentos já não condizem mais nada com a mordomia que você deve ter. Então, guardar os pensamentos é ser mordomo também, né? É porque tem muitas pessoas que elas não vivem um pecado na prática, mas elas criaram um palácio para o pecado na mente. Uau. Então... Não. É porque tem muito adolescente, a Larissa sabe, procura a gente e diz, eu não consigo vencer o pecado tal, eu não consigo tirar as imagens da minha mente. Mas é porque, para nós, ele está mostrando que ele é crente, mas no quarto dele, na mente dele, ele deixa produzir. E a gente sempre diz para vocês, todas as vezes que vier um pensamento que você sabe que não é correto, que não é coerente, que não é bíblico, que não é saudável, que não produz boa fama, na hora você deve eliminar esse pensamento. Como? Com a palavra de Deus. Gente, não tem mágica. Veio o pensamento ruim, veio aquilo que é imoral, veio aquilo que é inadequado, começa a orar. Vai para a palavra de Deus. Né? Começa a recitar versículos. Por isso que a palavra de Deus diz, é andando... É ao assentar, é na hora de comer, é ao deitar, é o tempo todo. E ele diz, né, que a palavra de Deus ela deve permanecer em nossa mente o tempo todo, porque ele sabe a nossa fraqueza e sabe que a gente precisa exclusivamente da palavra de Deus para viver. E a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, que nós temos que levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo.
Nós temos que levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, e o John Piper, até no livro Penetrado pela Palavra, ele diz que nos primeiros 5 segundos, quando vem um pensamento que não glorifica a Deus, você deve substituir esse pensamento por Cristo crucificado. Você deve imaginar Cristo crucificado, aqueles Não primeiros tem pecado que pensamentos. resista a isso. Não tem. Não. Não tem. Exatamente. É a gente mesmo exercitar isso, né? Veio, igual a Thay falou, veio a imagem na sua mente, pensa em Cristo crucificado. Na hora. O diabo não vai querer que você pense nisso. Ele vai falar, não, aqui, ó, o pecado está aqui perto de você. Nossa, Deus não vai te perdoar. E vai querer colocar pensamentos de culpa em você. Mas não, clame pelo sangue de Jesus. Lembre de Cristo crucificado. E saiba que em Cristo você pode ser vencedor daquele pecado. Glória a porque Deus. Cristo Glória é a aquele Deus. que liberta. E assim, olha, sendo muito sincera, eu tenho um testemunho em relação a isso. Todas as vezes que vinham pensamentos ruins em minha mente, eu pensava em Cristo Jesus, eu pensava no versículo. E hoje em dia, me parece que eu nunca vivi aquilo, porque o exercício me fortaleceu. O exercício fortaleceu o espírito que existe dentro de mim. E cada um aqui já passou por uma situação assim e foi vencedor. E com isso a gente quer dizer para você que se você praticar o que está sendo ensinado, você vai vencer. Amém. Glória a Deus. Isso aí. E o tempo. Como que a gente pode ser mordomo do tempo? Olha, esse eu acho que é um dos mais difíceis, tá? Paz do Senhor. Tchau, adolescentes! Acabou! Quem não tem um desafio do tempo? O tempo é realmente um desafio muito grande porque a gente vive num mundo onde naturalmente nós temos a tendência de ser procrastinadores, né? E de sermos um pouco preguiçosos e deixarmos as coisas, né, indo, rolando, a gente acaba não tendo disciplina em algumas coisas, mas como que a gente pode fazer para ser bom mordomos do nosso Quem nunca tempo? atrasou um ensaio, né? Chegou no ensaio Deus. atrasado. Olha, Primeira e essa questão do tempo é tão complexa, que a gente vive num mundo muito louco. No mundo da informação, né? É um overflow de informação muito grande, assim. A gente já Me lembrou como para vocês tradução terem aí, ô, Amanda. É só para vocês estavam ligados mesmo aqui, entendeu? Ó, para vocês terem ideia, o estímulo que a gente recebe em um dia equivale a 30 anos de uma pessoa no século XV. Vocês têm Quê? ideia do que é isso? Peraí que bugou. Olha, Nos o nossos estímulo que você recebe, Traduz. a quantidade de informação que você recebe em um dia equivale à mesma quantidade de informação que uma pessoa levaria 30 anos para ter no século XV. Vocês têm ideia do que é isso? Não, burro. E isso é muito sério. Nossa. E aí o que acontece? A gente não consegue mais controlar o nosso tempo. A tecnologia, eu sou da área de tecnologia, a tecnologia ela foi feita para te prender. Exato. Sabe? O Facebook, o Instagram, gente, E nada. a gente fica refém mesmo Total, dessas coisas, né? total. Acorda, você tá com o celular na mão, você já entra no Instagram. E às vezes eu fico pensando, a gente faz isso pra nada, né? Porque a gente Nada. só abre pra ficar vendo foto dos outros. Você sabe às vezes que não vai ter nada ali, mas você mesmo assim, é força do hábito. Você vai... Tem nada de importante, Não tem mas nada. todo mundo vai atrás. Exatamente. Você mundo quer vai ver um lá. desafio? Acorde e não pegue no celular. E Uma aí? manhã. Quem vai E aí? topar esse E desafio? Fazer essa semana, acordar e não pegar no celular. Por quanto tempo? Por quanto tempo? É. Eu vou te dizer assim, ó, vou colocar assim, ó, 1 hora sem celular. 1 hora. Acordou. Uau. Eu vou você fazer também, Vai então, hein? levantar. Vamos. Bora. Bora. Todo mundo vai fazer. Tô dentro. Mas é muito difícil, Só ó. pra desligar o despertador. hein? Não, pode. É. Tipo, E se o pastor Jairo ligar, também eu tenho. então, assim, você acordar, porque assim, olha, a sua manhã e a forma como você acorda dita todo o seu dia. Determina o dia. É verdade. Isso é muito sério, porque se eu acordo e já fico na rede social ali, me alimento daquilo ali antes de fazer qualquer coisa, meu irmão, a sua mente vai ficar o tempo todo durante o dia tentando pegar mais estímulos, porque você já alimentou ela com estímulo, já acordou com estímulo, e aí ela vai querer o tempo todo mais estímulo, né? E uma coisa que é muito interessante é que, poxa, até um ano atrás, quando a gente queria fazer alguma coisa, a gente ia no YouTube e via um vídeo de 5 minutos explicando como fazer uma lasanha. Agora o vídeo tem 30 segundos, gente, no Exato. Instagram. Mas o que isso gera em nós?
essa aceleração do tempo. A gente não Ansiedade. tem mais paciência Não. para ouvir as pessoas. Posso contar um pecado aqui? Pode. Ou não? Eu tenho um problema seríssimo que eu estou tentando viver, porque todos os vídeos eu assisto no YouTube em Não 2x. fala isso não. Oh, meu Deus. 2x. Toma. Eu tava Você assiste conversando 2x isso hoje também? com um amigo meu. E aí o que acontece? Quando eu coloco em um X, parece que as pessoas estão falando assim. Então, talento, né? Eu falo, gente, como isso? A minha mente já não consegue mais assistir um vídeo em um X. E isso acaba gerando em nós também uma impaciência para conversar com as pessoas. Total, Sim, porque total. quando a gente conversa, a gente está aqui, né? Falando, a gente fala no nosso tempo, devagar. Cada pessoa fala de um jeito, tem o seu próprio tempo, mas a própria tecnologia faz essa aceleração com a gente não Exato. tem mais paciência. E eu vou te falar, parece que gera a gente, ansiedade. parece que a gente está sem tempo, mas pera lá, nós não estamos sem tempo. Ó, eu Existe vou um te tempo falar, para todas as isso coisas. é tudo calculado. A tecnologia foi feita para justamente te atrair e te prender. Então, assim, os isso algoritmos não é estão um fazendo isso. acidente. Não, a gente não. não sabia que isso ia acontecer. Não, eles sabiam sim que isso iria acontecer. planejado, Isso né? tudo é um propósito muito maior que, enfim, aponta aí Verdade. para a volta de Aham. Cristo. Mas o que vocês precisam entender é que esse aceleramento que causa uma ansiedade terrível, não só em vocês, mas também em todos os que estão no meio tecnológico, faz vocês se tornarem procrastinadores. Para mim, isso é a maior Exato. doideira que existe. Porque ao mesmo tempo que você está ansioso, você não consegue fazer absolutamente nada. E aí você faz no final, faz corrido e às vezes... Mal feito. E assim, Mal ó, feito. eu vou ser bem sincero. Eu já estudei muito sobre como o cérebro funciona, sobre procrastinação, sobre um monte de coisa assim. Overflow de Não. informações. Mas aí, hoje eu tenho uma coisa comigo assim, ó. Eu desisti de fazer listinha com 350 coisas, eu desisti de, sabe? Hoje eu faço o seguinte, se eu quero uma coisa muito boa, eu coloco o que eu tenho para fazer antes. Por exemplo, eu quero sair. Beleza, eu quero curtir alguma coisa, quero ir no cinema, beleza, mas antes de ir no cinema eu tenho que arrumar minha casa. Eu tenho que lavar vasilha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Exato. Então, assim, ó, porque a gente só quer o final. E aí a gente gente deixa só quer o todas as outras resultado, coisas né? exatamente para trás. Então, hoje, o que eu tento, o que Deus me deu de arma para me tentar ser mordomo do meu tempo, eu faço sempre isso. Eu sempre coloco o que eu quero fazer, o que é bom, o que é gostoso, eu deixo ele sempre para o final. Eu falo, eu só vou fazer aquilo se eu cumprir essas 3 primeiras etapas. Sacou? E nós também precisamos tomar muito cuidado, que muitas vezes o diabo usa isso para nos Perfeito. impedir de fazer coisas que são para o reino de A Deus. que obra são, de Deus, né? Por exemplo, a gente acordou, vamos dar o exemplo do celular, das redes sociais. A gente acordou, ficamos na rede social o dia todo, e o devocional? E a oração? Fica lá para 11 horas da noite, se Sim. Então, Sim. e aí você piscou o olho e você perdeu o seu tempo. É verdade. Entendeu? E você perdeu o seu tempo com coisas que não vão agregar em nada na sua vida. Sobre isso ainda ontem, foi muito engraçado na minha casa, que eu tive um surto, assim, conversando com a minha mãe. A gente estava conversando, do nada eu parei, eu fui na varanda, eu fui ali orar e tal. E aí eu falei, estava pensando em quanto tempo eu ficaria ali, quanto tempo eu tinha para ficar ali orando e tal. E aí eu fiquei pensando, quando eu decidi quanto tempo eu iria ficar, quanto por cento isso era do meu dia. E aí eu fui fazer a porcentagem do dia. Gente, Ô, gente, Senhor. Meu 24 minutos é 1% do nosso dia, não é isso? Sim. Tem gente, muita gente, que não dá 1% do dia para Deus. É 24 minutos. A gente pega 24 horas e gasta apenas com as Com a nossas gente próprias mesmo, né? Com os necessidades, nossos próprios nossas desejos vontades, e nossos prazeres. desejos. E eu fico pensando como que eu vou falar para Deus o que eu fiz com o tempo que Ele me deu quando eu chegar no céu. Sabe, quando eu chegar diante dele e falar assim... E vai chegar dias em que eu não orei e Ele vai falar, filha, você não me deu 1% do seu dia? Olha Forte só. isso, né? E Já pode ir falar. embora? Não, vai. Acho que já pode. A lágrima tá escorrendo aqui no canto do olho. Olha só como é que tudo é ligado, né? A gente está falando de tempo, mas aí o tempo que a gente perde no celular, isso entra pelas portas e entra na nossa mente e nos deixa ansioso. Efeito E afeta o nosso corpo com a Efeito ansiedade. cascata. Exatamente. O corpo é o Então, que mais uma coisa sofre. que você vai fazendo de errado vai afetando todas as outras. Pois é. A E gente está dividindo vai- para facilitar, mas todos os assuntos se encaixam. Sim, e a Thay falou essa questão de nós vamos prestar conta, né? Deus um dia vai exigir que nós prestemos conta de tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. É a parábola dos talentos, né? A um Ele deu 3, a um Ele deu 5, a um Ele deu 1. E aí, quando passar o tempo, o que aconteceu?
com aquilo que o Senhor te deu? O que você fez com aquilo que o Senhor te deu? Como que você cuidou daquilo que o Senhor colocou na sua mão? Será que você tratou de qualquer maneira, né? Agiu de qualquer forma? E uma orientação bíblica a respeito da necessidade de se remir o tempo, Efésios capítulo 5, verso 17, que diz: remindo o vosso tempo porque os dias são maus. Ou seja, nós temos até uma orientação bíblica que o apóstolo Paulo dá de forma específica para nós. Verdade. Ou seja, nós temos que remir o nosso tempo porque os dias são maus. E outra orientação nesse sentido também, Paulo fala a Timóteo, salvo engano, em 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai dizer que nós temos que pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. É verdade. Então nós temos que ter esse cuidado com o tempo. O tempo ele não pode ser desprezado de forma nenhuma, e o Senhor, ele sempre tem uma atuação nas nossas vidas também, conforme o tempo. Há um tempo determinado para todo propósito. Às vezes nós queremos achar que o tempo ele está sendo controlado por nós e que tudo é o nosso tempo. Mas o tempo ele é de Deus. Deus ele está no controle do tempo, e a palavra do Senhor nos diz que o propósito dele se cumpre no tempo, porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. Amém. Nós temos que entender que o Senhor é quem é soberano por trás do tempo. Amém. Ele é soberano e nós Glória estamos a aqui Deus. para servi-lo, né? Sim. Para glorificar o nome dele, porque como nós dissemos desde o início da aula, a humanidade é a coroa da criação. Sim, verdade. Nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus com tudo que nós temos, com tudo aquilo que ele nos deu, com tudo que nós somos, com quem nós somos, né? Então, Isso aí. para a gente finalizar essa aula, fica essa reflexão para vocês, adolescentes, que vocês possam pegar cada coisinha que foi dita aqui nesse bate-papo, cada coisa que foi dita nessa aula e aplicar na vida de vocês. Olha, não vai ser fácil, às vezes, você organizar o seu tempo, você vai precisar criar, não sei, uma planilha, uma agenda. Mas é aquilo que a gente falou do exercício, né? Você o vai exe- exercitando. Exatamente. Não vai ser fácil, mas isso é questão de exercício, é questão de disciplina e de você entender para que você foi criado, qual o propósito que você foi criado, quem é o seu criador e o que o seu criador espera de você. Então, quando a gente entende essas coisas, vai ficar bem mais fácil de ser um bom mordomo e se esforçar para ser um bom mordomo, né? Sim. E lembrar, né, que o dono da casa vai voltar. Então, se você acompanhou, Coloca a sua casa em até aí, ordem. coloca hashtag o dono da casa vai voltar aí no chat. E lembre-se, o dono da casa tá voltando, tá perto, né? Então, vai colocando tudo em ordem aí, porque ele vai voltar. E ele só vai levar aqueles que estiverem com a casa. Aproveita que é o início do arrumadinha, ano. né? Meu Deus. Suas aulas não começaram ainda, vai começar agora. E deixa tudo em ordem, meu Isso aí. adolescente. E assim, ó, o que eu queria dizer é assim, ó, a gente já passou por essa idade, tem pouco tempo, concordo, pouquíssimo assim, né? Praticamente estamos vivendo isso, mas a gente já experimentou, né, viver e passar por isso. Então, procure a gente, procure um de nós aqui, troca ideia, se tiver dificuldade, poxa, eu não estou conseguindo, sabe, abrir mão disso, não estou conseguindo ser mordomo de Deus dessa forma, ou nesse ponto, ou naquele ponto, procure a gente, que eu tenho certeza que juntos a gente vai chorar e pedir a Deus transformação. Isso aí. Éder. Conta pra Amém. gente. Isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Aqui embaixo tá os meios para você ofertar. Olha, seja um bom mordomo também com as suas finanças. Seja um bom mordomo ofertando na casa do Senhor. Faça isso com muito amor, com muita alegria, porque o nosso dinheiro também não é nosso, né? É de Deus. É de Deus. Deus Exatamente. nos deu e nós apenas estamos devolvendo a Ele aquilo que já é dele. Então, faça isso com muito amor no seu coração. E... vai tocar louvor. Vai tocar louvor. Bora! Agora, é isso aí. Vai, DJ. Seja bom Eu posso mordomo. cantar? Oi? Eu posso cantar? Vai lá. Agora Brincadeira, nós vamos ouvir brincadeira. um hino com o irmão André. Karaokê. Poxa. Tá bom, tá bom. Roda o louvor, roda o louvor. Vai lá. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer, e por isso mesmo eu
ofertou, né? E aí, Tô. então, ó, Já foi? Já? Ofertaram? Já? eu espero que Ofertei. Dá tempo, hein? Você ofertou? Não, já dá ofertei. tempo mesmo. Pode trazer à noite. Isso trazer, aí, isso aí. né? O importante é ofertar, Isso hein? aí. Muito bem. Nós temos a campanha dos 1000 valentes também. Temos. Verdade. Olha, tá aparecendo aqui também pra você fazer parte. Agora roda outro. Pra você fazer parte desse voto, tá bom? Nós trocamos de lugar aqui na igreja, nós queremos adquirir esse espaço. Você pode fazer um voto, Isso aí. dividir em 60 meses e é isso, né? Precisamos manter aquele campo de futebol, né? É verdade. Amém da glória. A gente precisa ser bom mordomos daquele eu campo. ouvi dia de brincadeira Team, Oi? Eita, futebol Glória! de sabão. É o quê? Quê? Oi? Não é toda Spoiler? igreja que tem um campo de futebol, não, tá? É. Gente, então, aqui, vamos terminar, senão a gente vai ficar falando aqui pra sempre, tá? Vamos orar, então, pra terminar nossa aula. André, ora pra nós. Já que Vamos. você tá bem overflow aí, as ideias. Faz pra gente essa oração final. Vamos lá. Senhor, te agradecemos por essa manhã maravilhosa de estarmos na tua presença, podendo aprender mais um pouquinho de ti. Sim, meu Amém, Deus. Deus. Pai, nessa manhã nós entendemos que somos mordomos de tudo, Senhor, que nada é nosso, tudo é para a glória do teu nome. Eu te peço, Senhor, que através do teu Espírito Santo venha tocar em nossas vidas, venha trazer, meu Deus, entendimento, que possamos viver e experimentar essa beleza e a grandeza da tua salvação. Amém. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, que tudo que façamos seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa a cada um aqui, Senhor, e que possamos juntos louvar e agradecer o teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, tchau! É nóis.